Boa tarde aos nossos associados e às nossas associadas. Boa tarde também àqueles todos que nos acompanham e nos assistem aqui nessa tarde de sexta-feira. E eu tenho um grande prazer de receber nesse nosso dia aqui na ASP a nossa ministra Maria Cristina Peduzzi, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, a quem eu já aproveito para agradecer a presença e nos dar a honra de estar aqui na ASP, dando continuidade, ministra, a esse nosso mês da mulher, que nós nos propusemos aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, a abrir um mês com debates, com palestras, com webinários, com troca de informação, com temas ligados ao direito, com temas ligados às artes, ao cinema, mas também com oportunidades como a de hoje, de a gente debater temáticas tão voltadas para o cotidiano das mulheres, para o mercado de trabalho, e ter a presença da ministra aqui para nós é motivo de honra, é motivo de alegria, não sem deixar de registrar, ministra, que também é motivo de extrema honra para nós mulheres, tê-la na presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, eu dou as boas-vindas em nome da Associação dos Advogados de São Paulo, registrando que na história das mulheres, nós, em 1934, tivemos acesso ao direito ao voto. Em 1977 é que nos foi possível pedir o divórcio, mas não sem o ônus de que a mulher, quando pediu o divórcio, tinha a penalidade de pedir a guarda dos filhos. Graças a Deus, superamos essa fase da história das mulheres. Em 1980, somente em 1980, foi admitido que as mulheres pudessem ingressar nas Forças Armadas. Em 1979, um pouco antes, é que foi permitido às mulheres que praticassem esportes antes tidos somente como esportes masculinos. Então, aos poucos também foram se dando as conquistas, até nós chegarmos em 1988, que toca a temática da ministra, que é a questão da plena igualdade entre os homens e as mulheres, consagrada pela Constituição Federal. Então, ministra, é com muita honra e com muito prazer que a recebo aqui, e aproveito para cumprimentar a nossa conselheira Luciana Pereira de Souza, que junto com as demais conselheiras da Associação dos Advogados de São Paulo, colaboraram também na organização desse evento, junto com mais 3 colegas da área trabalhista, são os nossos 3 representantes da área trabalhista no Conselho, mas é também com muita honra e com muito orgulho que eu digo que nós temos hoje paridade no Conselho Diretor. Eu acho que essa também é uma grande conquista da sociedade e que demonstra, da ASP, né, e que demonstra os reflexos da sociedade. Então, Luciana, boa tarde. Eu passo a palavra para a Luciana, que vai fazer a apresentação da nossa querida ministra para os trabalhos da tarde de hoje. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, doutora Maria Cristina, nossa ministra da mais alta corte trabalhista. Eu reitero aqui as palavras da doutora Viviane, nossa presidente da ASP, no sentido de que é uma enorme honra recebê-la aqui conosco para debater um tema tão importante, eu diria, dentro de todas as variáveis inerentes à igualdade da mulher, no âmbito das relações de trabalho. Sem dúvida, esta é uma questão que ainda requer uma série de mudanças, tanto culturais quanto nas organizações, e por isso escolhemos a senhora para nos brindar com uma aula magna a respeito da questão da mulher e a isonomia salarial nas relações de trabalho. Eu, sem maiores delongas, vou apresentá-la para que a nossa audiência possa, os nossos participantes que estão nos acompanhando, possam aproveitar. Hoje o protagonismo é todo da senhora e nós estamos apenas reiterando aqui que, de fato, trazê-la foi o empenho também do Dr. Ricardo Guimarães, que nos ajudou a convidá-la e nos contribuiu também com a escolha da temática, a doutora Elaine Beltrán e o doutor Heitor Conacchione, que são os nossos conselheiros da área trabalhista. Mas vamos lá, a doutora Maria Cristina Peduzzi, a nossa ministra do Tribunal Superior do Trabalho, ela é presidente da mais alta corte trabalhista no biênio 2020-2022, já foi vice-presidente do mesmo Tribunal Superior do Trabalho. Ela foi diretora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura do Trabalho, ENAMAT, e também integrou o Conselho Consultivo.
conselheira do Conselho Nacional de Justiça e também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e é mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília. Então, hoje, o tema é sobre a mulher e a isonomia salarial e igualdade salarial. Ministra, a senhora está com a palavra. Muito obrigada. Eu cumprimento a doutora Viviane Girardi, presidente da Associação dos Advogados de São Paulo, né, com tanta representatividade no meio jurídico, e primeira mulher também, né, a ocupar o cargo. Cumprimento na pessoa também da doutora Luciana Pereira de Souza, que é conselheira da ASP, os colegas aqui já nominados que me formularam o convite, que atuam, né, na área do direito do trabalho, e cumprimento todos os colegas que nos ouvem. O tema, dentro das comemorações da Data Internacional da Mulher, é da maior pertinência, né? A mulher e a isonomia salarial. E, para falar de isonomia salarial para mulheres, é fundamental entender, primeiro, o conceito de isonomia. E, segundo a definição, digamos, mais simples, obtida, né, pelo Oxford Languages, o significado jurídico de isonomia consiste em ser ela um princípio geral do direito, segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita não só pela lei, mas por qualquer ato, por qualquer pessoa, qualquer distinção entre pessoas que se encontrem na mesma situação. Então, para ampliar essa nossa reflexão sobre a isonomia, eu trago um verso do poeta norte-americano Walt Whitman, considerado o pai do verso livre e o grande poeta da Revolução Americana. Diz ele, da igualdade, como se ela me ferisse, dando aos outros as mesmas chances e direitos que tenho, como se não fosse indispensável. Então, vejam o ângulo que ele examina, mas foi poeta da Revolução Americana, né? Como se ela me ferisse, dando aos outros as mesmas chances e direitos que eu tenho, como se não fosse indispensável. Aos meus próprios direitos, que outros também os tenham. Então, esses versos do poeta e jornalista estadunidense Walt Whitman traduzem de forma literária o próprio conceito jurídico de isonomia. A igualdade é um princípio, né, inclusive inscrito no nosso texto constitucional, portanto, é um direito fundamental que exige que todos tenham seus direitos respeitados. E caso uma pessoa não tenha os seus direitos observados, todo o princípio da igualdade cai por terra e deixa de existir em concreto, pois haverá, então, diferença e desigualdade. Então, assim como disse o próprio poeta citado, para existir a igualdade é indispensável que os outros tenham os mesmos direitos que ele tem. Já o filósofo saudoso Ronald Dworkin afirma categoricamente que a igualdade é espécie ameaçada de extinção entre os ideais políticos. E Dworkin explica que a falta de igualdade torna um governo tirano, na medida em que a legitimidade do Estado reside na igual consideração pelo destino de todos os cidadãos sobre os quais afirme o seu domínio e aos quais reivindique fidelidade. E quando analisamos, né, em especial a questão das mulheres, a própria definição de feminismo passa pelo conceito de igualdade. Então, por muito tempo, essa palavra foi considerada forte, feminismo, e até mesmo renegada por muitos por possuir condição
conotação negativa. Mas, entretanto, apesar de todas as nuances e facetas que o movimento feminista possui, é necessário, né, superar as diferenças e analisar a sua essência, que se define justo pela igualdade. Então, a maioria dos dicionários apresenta como conceito de feminista a definição de uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os sexos. Então, é definida segundo o conceito de igualdade, daí a denominação. Então, chegamos a mais um dilema: como tratar pessoas diferentes, ou, no caso, pessoas de sexos diferentes, com igualdade? Então, para responder a este questionamento, podemos nos valer novamente do filósofo norte-americano Ronald Dworkin, porque em seu livro A Virtude Soberana, a Teoria e a Prática da Igualdade, Dworkin afirma que quando se fala em igualdade, não se defende uma igualdade absoluta e indiscriminada. E como exemplo, ele cita a relação entre trabalho e remuneração, fazendo a seguinte ponderação: não é, de modo algum, diz Dworkin, um valor. Não há nada que se possa dizer em defesa de um mundo no qual aqueles que optam pelo ócio, embora pudessem trabalhar, são recompensados com o produto dos trabalhadores. Então, segundo esse raciocínio de Dworkin, não é um valor da igualdade oferecer recompensa, que no caso do trabalho é a remuneração para aquele que está em ócio, ou seja, para aquele que não se dedica ao trabalho. Daí concluímos que para aqueles que trabalham com o mesmo empenho, com a mesma dedicação e oferecem um resultado de semelhante qualidade, portanto, o mesmo produto, devem ser distribuídas recompensas com igual importância. Então, complementando esse raciocínio, nós podemos recorrer a tão recorrente, né, e expressiva oração aos moços, sabiamente elaborada por Rui Barbosa, né, no trecho em que ele trata do princípio da igualdade aplicado aos naturalmente desiguais. Então, em suas palavras, das palavras de Rui Barbosa, a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Então, nesta desigualdade social proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Então, tratar com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria desigualmente flagrante e não igualdade real. Mas, se a sociedade não pode igualar os que a natureza criou desiguais, cada um, nos limites da sua energia moral, pode reagir sobre as desigualdades nativas pela educação, atividade e perseverança, e conclui tal a missão do trabalho. Então, assim, o conceito de igualdade para Rui Barbosa, ele passa necessariamente por um trabalho que exige educação e perseverança, né? Uma vez que, na maior parte das vezes, a natureza ela não oferece condições idênticas para aqueles que são semelhantes. E esse é o caso das distinções que existem entre os seres humanos. Em essência, temos vários denominadores comuns como espécie humana, mas cada indivíduo possui particularidades que o diferenciam como indivíduo e o tornam único. Então, nesse mar de diversidade reside a riqueza da humanidade e seu maior valor enquanto espécie.
Então, são o potencial criativo e a inteligência que nos igualam. Mas é na multiplicidade de talentos e habilidades que garantimos a potência e o desenvolvimento da sociedade em que vivemos. Então, para desenvolver, né, todas essas qualidades, virtudes e talentos, o trabalho tem se mostrado o meio mais eficaz e expressão da humanidade. O ser humano transforma o mundo e transforma a si mesmo através do trabalho. Então, homens e mulheres são capazes e competentes para desenvolver os mais diversos ofícios e aperfeiçoar os modos de vida. E, além disso, tanto o homem quanto a mulher, a despeito das suas diferenças biológicas, eles são igualmente capazes de oferecer um mesmo trabalho de qualidade. E nessa medida é que os desiguais se igualam, razão pela qual devem receber uma contraprestação igual naquilo em que são iguais, que é no nível do trabalho de igual qualidade. Mas há, entretanto, particularidades, né, sobre como o trabalho da mulher foi visto e como que ele foi reconhecido ao longo da história, que se distanciam do princípio da igualdade, e todas as vezes em que se discute a inserção da mulher no mercado de trabalho remunerado, surgem diversos questionamentos. E um dos principais pontos debatidos ainda hoje é a isonomia salarial, ou seja, a real possibilidade de receber a mesma remuneração pelo mesmo serviço prestado, considerando todo um contexto de identidade de funções, estabelecimento empresarial e qualificação profissional. Inclusive, um dos marcos que deram origem ao simbólico 8 de março foi justamente a luta por iguais direitos de condições de trabalho e remuneração para as mulheres. E eu vou aqui aos fatos históricos, porque nós estamos aqui numa aula magna, então não vamos ficar na dogmática apenas, mas vamos fazer uma reflexão que compreende o exame de um fato histórico bastante interessante, que reside no nome conferido pelos soviéticos às celebrações do 8 de março como data da mulher heróica e trabalhadora, né? O que demonstra que, dentre os direitos pleiteados pelas mulheres, a época em que se consolidou a data, residiam em lugar de destaque os direitos trabalhistas. E, além disso, os próprios movimentos feministas que deram origem à data comemorativa, eles eram compostos por mulheres da classe operária, em sua maioria. Porém, antes mesmo de terem começado as manifestações que deram origem ao 8 de março, ainda no período da Revolução Francesa, o mundo já tinha sido surpreendido em 1791 pela Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, declaração essa elaborada por Olympe de Gouges, pseudônimo usado por Marie de Gouges, que foi dramaturga, ativista política, feminista e abolicionista francesa, em contraposição à Declaração dos Direitos dos Homens. E a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã é interessantíssima e muito avançada para o seu tempo, né? Porque essa declaração, à época, foi apresentada à Assembleia Nacional da França e já no preâmbulo declara como premissa a superioridade das mulheres em beleza e coragem. Então, lá consignou Olympe de Gouges, considerando que a ignorância, o menosprezo e a ofensa aos direitos da mulher
são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção no governo, resolvem expor em uma declaração solene os direitos naturais, inalienáveis e sagrados da mulher. Em consequência, o sexo, que é superior em beleza como em coragem, em meio aos sofrimentos maternais, reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã. Então, em seguida, logo no artigo 1º, afirma tanto a igualdade entre homens e mulheres quanto a liberdade. Nestes termos, a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. Enfim, essa Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã de 1791 contava ainda com artigos específicos para tratar da igualdade no trabalho, como é o caso do artigo 6º, que dispunha acerca da igualdade para as mulheres ocuparem postos e empregos públicos, devendo ser observados os seus talentos e virtudes sem discriminação de outra natureza, dizendo todos cidadãos e cidadãs, sendo iguais aos olhos da lei, devem ser igualmente admitidos a todas as dignidades, postos e empregos públicos, segundo as suas capacidades e sem outra distinção a não ser suas virtudes e seus talentos. E também, em consequência, em sequência, o artigo 13 afirmava diretamente a igualdade de oportunidade para as mulheres participarem de empregos nos mais diversos setores, inclusive na indústria, de forma expressa, se pede a mesma igualdade. E, por fim, essa declaração apresenta uma belíssima conclusão, clamando para que as mulheres tomem consciência da sua força de trabalho e não se deixem escravizar. Ouçam as palavras conclusivas de Olympe de Gouges, em 1791. Mulher, desperta. A força da razão se faz escutar em todo o universo. Reconhece teus direitos. E prossegue, finalizando. O homem escravo multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas para romper os seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação à sua companheira. Então, infelizmente, Olympe de Gouges incomodou em excesso até mesmo os revolucionários franceses da época. Ela fez oposição a Robespierre e acabou guilhotinada em 1793, 2 anos após a publicação da Declaração. Muitas outras escritoras ofereceram suas contribuições do período do Iluminismo, e dentre elas eu destaco Sofia, que era o pseudônimo de Mary Wortley Montagu, e escreveu a célebre obra Woman Not Inferior to Man, publicado em 1739 e disponibilizado de forma digitalizada na biblioteca virtual da London School of Economics and Political Science. No Brasil, em 1832, Nízia Floresta fez a tradução livre das ideias apresentadas na obra de Sofia para Direitos das Mulheres e Injustiças dos Homens, que foi considerado um marco do feminismo no país. E nessa tradução livre da obra Woman Not Inferior to Man, há uma grande preocupação em se afirmar a igualdade entre homens e mulheres em capacidades cognitivas e para o desempenho das mais diversas profissões. Eu cito apenas aqui um trecho que é importante. Se os homens fossem filósofos, descobririam facilmente que a natureza constituiu uma perfeita igualdade entre os dois sexos. A diferença do sexo só é relativa ao corpo e não existe mais que nas partes propagadoras da espécie humana. Isto vai ser importante para a nossa conclusão, todas as indagações da anatomia não têm ainda podido descobrir a menor diferença nesta parte, que é a estrutura da cabeça, entre os homens e as mulheres. Nosso cérebro
é perfeitamente igual ao deles. Então, todas essas contribuições literárias, entre outras, fomentaram ideias pelos direitos das mulheres, principalmente pelo direito de igualdade, ou seja, isonomia, que após anos de amadurecimento e divulgação encontraram terreno fértil para se disseminar no contexto da primeira e da segunda Revolução Industrial e também fundamentar o movimento das mulheres trabalhadoras. Dentre os principais direitos trabalhistas pleiteados pelas mulheres no período entre 1909 e 1917, mas ainda presente na atualidade, está o direito à isonomia salarial, ou seja, a receber igual remuneração pelo mesmo serviço prestado ao mesmo empregador, considerando o mesmo estabelecimento, a mesma capacidade e realização técnica do serviço, como está positivado. E nos Estados Unidos, a primeira manifestação mais significativa ocorreu em 26 de fevereiro de 1909, em uma passeata com mais de 15 mil mulheres, pleiteando melhores condições de trabalho, como a redução da jornada de 16 horas e salários mais justos. E em 1957, a OIT adotou a Convenção número 100, concernente à igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e feminina para trabalho de igual valor na sua 34ª sessão em Genebra. E o Brasil ratificou a Convenção número 6 e promulgou o Decreto 41.721, em 1957. E hoje ela está inserida, né, no ordenamento jurídico brasileiro, no anexo 20 do Decreto 10.088, de 2019. E o artigo 1º da Convenção número 100 define, como todos sabemos, o que significa igualdade de remuneração para a mão de obra masculina e feminina por um trabalho de igual valor, né? Como as taxas de remuneração fixas sem discriminação fundada no sexo. Então, tomando como gancho, né, a Convenção número 100 da OIT, que foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro, já em 1957, nós podemos constatar que, na sequência do tempo, as mulheres obtiveram muitas conquistas em termos legislativos, no sentido da isonomia salarial e da não discriminação no trabalho em razão do sexo. E dos avanços, né, normativos que concernem a esses direitos, desde 1988, como foi aqui acentuado pela nossa presidente, a Constituição da República, no primeiro inciso do artigo 5º, que define o rol dos direitos e garantias fundamentais, né, consignou a máxima de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E então a posição até topográfica no texto constitucional do princípio da isonomia sinaliza e expressa sua relevância como prioridade entre os direitos fundamentais. Então, o postulado da igualdade entre homens e mulheres é, inclusive, precedido do caput do artigo 5º, que afirma a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo garantida a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E nesse contexto também é importante destacar que a nossa Constituição da República consagrou, não é, a igualdade de direitos e deveres na família, que passam a ser compartilhados de forma paritária pelos genitores no exercício do poder familiar, como está no artigo 226 da Carta. E dentre, não é, os direitos sociais para garantir a isonomia no mercado de trabalho, o artigo 7º elenca os direitos sociais e no inciso 5 refere expressamente piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. No inciso 30 é mais enfático em escrever a proibição de discriminação no tocante a salário e critérios de admissão, leis também de promoção por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Mas, além disso,
o artigo 7º contempla, no inciso 20, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante, né, incentivos específicos nos termos da lei, além das garantias à licença gestante, à licença paternidade, previstas, né, em outros incisos. São direitos fundamentais para garantir a proteção da mulher no mercado de trabalho, livre de discriminações. E no âmbito infraconstitucional, a CLT, no seu artigo 5º, estabelece, né, que a todo trabalho de igual valor corresponderá igual salário sem distinção de sexo, né? E, na sequência, o seu artigo 76 também assegura a igualdade, né, a contraprestação mínima a todo trabalhador, quando institui o salário mínimo sem distinção de sexo. E o próprio artigo 373, a linha A, que está no capítulo 3, que trata da proteção do trabalho da mulher, veda considerar o sexo, a idade, a cor, a situação familiar como variável determinante para fins de remuneração. E os demais incisos deste artigo também proíbem a publicação de anúncios de emprego que sejam discriminatórios à condição da mulher. Enfim, a obrigação da isonomia salarial é ainda reforçada expressamente pelo artigo 461 da CLT, quando reafirma que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo. E os seus parágrafos estabelecem as condições para a equiparação salarial, referindo, não é, as particularidades e afirmando ali as obrigações e as proibições. E somados a esses dispositivos que tratam direta e especificamente sobre a proibição de distinção salarial, a CLT ainda possui outros artigos que vedam de forma expressa a discriminação por motivo de sexo, como a letra B inserida ao artigo 390, que exige cursos de capacitação profissional para ambos os sexos, que fixa multa pela discriminação, em razão de discriminação, estabelece que a comissão de representantes dos empregados deve assegurar tratamento justo aos empregados, impedindo atitudes discriminatórias. Ela incentiva o mercado de trabalho por meio de legislação específica, como é o Decreto 4.377, que ratifica e insere no ordenamento jurídico brasileiro a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e assegura a participação máxima da mulher em igualdade de condição com o homem em todos os campos de atuação. O próprio artigo 11 da Convenção da ONU, né, para a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, assegura a igualdade de condições remuneratórias, e nós temos, portanto, uma série de diplomas e está efetivamente positivada na legislação o direito à igualdade em todas essas vertentes e a punição dos comportamentos e atos discriminatórios. E esse modelo de positivação da igualdade está presente também em grande parte dos países ocidentais e nas principais economias do mundo. Mas, apesar da garantia legal da isonomia salarial, a realidade nos mostra um cenário ainda diferente. E para exemplificar essa situação, eu trago aqui uma referência conhecida e imponente do mundo corporativo de alto escalão. E invoco aqui Sheryl Sandberg, que é chefe de operações do Facebook desde 2008. No seu livro Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar, Sheryl Sandberg relata
que quando ela estava ainda na fase de negociação com Mark Zuckerberg, né, fundador e diretor executivo do Facebook, ela teve receio de propor uma remuneração mais elevada para o serviço que ela iria desempenhar, por medo de perder aquela oportunidade de trabalho. Então, ela conta no seu livro que, em uma conversa familiar, o seu cunhado questionou: por que você vai ganhar menos do que qualquer homem ganharia para fazer o mesmo serviço? Então, depois dessa indagação, diz ela, que reuniu coragem e negociou um salário melhor, né, com Mark Zuckerberg e obteve sucesso. Então, esse relato é sintomático de uma percepção que ronda o imaginário coletivo, mas que mas é fonte de muita injustiça. O trabalho da mulher vale menos que o trabalho do homem? Nós sabemos que não. Mas esta é a falácia do menor valor do trabalho da mulher. E eu aqui vou denominar falácia, porque, segundo o dicionário, essa é a palavra para definir qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula a verdade. Então, vivemos na prática com essa falácia, perturbando o nosso senso de justiça e de igualdade, não é? Ainda que a lei vigente nos afirme o contrário. Então, fazendo um recorte desse relato de Sheryl Sandberg, né, para analisarmos a realidade brasileira, nós constatamos que por aqui, de forma assim, muitas vezes inconsciente, nós também vivenciamos muitas desigualdades para as mulheres no mercado de trabalho, se compararmos as suas qualificações, os cargos que ocupam e as remunerações que oferem. E em pesquisa, né, realizada em 2016 e atualizada em 2018, o IBGE constatou que 73,5% das mulheres frequentavam o ensino médio na faixa etária de 15 a 17 anos de idade nesse percentual. E os homens, na mesma idade, no mesmo período, frequentavam o ensino médio num percentual de 63,2%. Então, as mulheres mais estudadas. Esse desnível educacional segue também no ensino superior, na faixa etária entre 25 e 44 anos. 21,5% das mulheres possuíam diploma de nível superior e apenas 15,6% dos homens tinham a mesma qualificação acadêmica. Porém, quando se analisa a ocupação de cargos de liderança e de chefia no mercado de trabalho, as proporções entre os sexos são invertidas e os homens passam a ter percentuais maiores do que o das mulheres. Então, segundo dados colhidos pelo relatório Education at Glance 2019, que analisou aqui, não só o Brasil, mas países da OCDE e outras economias importantes, inclusive o Brasil, constatou-se que na faixa etária entre 25 e 34 anos, 82% das mulheres brasileiras com nível superior estão empregadas, ao passo que, entre os homens brasileiros, na mesma condição, o percentual sobe para 89%. Então, veja, quando se analisa já a formação técnica, 63% das mulheres estão empregadas e os homens sobe o percentual para 76%, com formação técnica e não mais superior. Mas, então, agora, a maior disparidade é no grupo que não possui formação técnica. Então, nesse caso, apenas 45% das mulheres estão empregadas e 76% dos homens possuem emprego. Por isso que, além das disparidades na ocupação dos postos de trabalho, existe também uma diferença salarial entre homens e mulheres, e segundo esses dados atualizados, a remuneração corresponde, de modo geral, a 76,5% do que os homens recebem. E isso porque, especialmente, os cargos melhor remunerados, como nós vimos, estatisticamente, são ocupados preponderantemente pelos homens.
Então, na segunda edição das estatísticas de gênero, Indicadores Sociais das Mulheres do Brasil, é o nome da pesquisa, divulgada no dia 4 de março de 2021, o IBGE registrou, né, que os dados colhidos em 2019 mostram que as mulheres passaram a receber 77,7% do salário dos homens. E os dois fatores principais são esses, que eu aqui referi: a ausência de isonomia salarial para o desempenho das mesmas funções e o fato de as mulheres não ocuparem a maioria dos postos de liderança ou gerência, que são os postos que oferecem melhores remunerações. Mesmo considerando que o maior nível de escolaridade das mulheres, que o nível de escolaridade das mulheres é maior se comparada ao dos homens. Entretanto, é incômodo perceber, né, que isso que pelo trabalho realizado, a cada R$100 que os homens recebem, as mulheres recebem R$77,70. Então, não se cumpre na prática, na vivência, o princípio constitucional escrito no artigo 7º, inciso 30, que nós aqui já referimos. E, além disso, a pesquisa relata, né, que quando se trata de postos de profissões de ciências, tarefas intelectuais, direção, gerência e chefia, essa disparidade aumenta e aí o percentual das mulheres cai para 61,9% e os homens 63,6% do salário dos homens. Então, vejam que estes percentuais, como eu referi, eles consideram e são mais expressivos à medida em que os postos são mais elevados na hierarquia funcional. E isto ocorre no âmbito privado e no âmbito do serviço público. Além das diferenças salariais, então, decorrentes da discriminação de gênero, ou seja, aquelas situações em que a mulher realiza o mesmo serviço de um homem, mas recebe menos, nós também temos esta outra, digamos, disparidade, que é a minoria em cargos de liderança. E outro também fator importante que merece destaque para justificar esse desnível no patamar salarial é que a maior presença das mulheres na economia informal, quando se trata de pandemia, e também se nós consideramos que ela vem sendo sobrecarregada, cumulando com a atividade profissional as atividades domésticas. E esses dados também são estatísticos, eu aqui vou até, não vou me deter nos detalhes, porque não quero também invadir, digamos, a totalidade do tempo, mas eu identifiquei nestas pesquisas que realizei que a remuneração no mercado de trabalho, com o prejuízo para a mulher, foi agravada substancialmente na pandemia. E são dados, inclusive, colhidos na OIT, que examinam a situação não só das mulheres no Brasil, mas em toda a América Latina. E foram cerca de 13 milhões de empregos que as mulheres perderam. O diretor regional da OIT para a América Latina e Caribe, Vinícius Pinheiro, acentuou que a pandemia agravou a desigualdade de gênero no mercado de trabalho e fez com que as conquistas das mulheres por espaços profissionais recuassem cerca de uma década em apenas um ano de pandemia. E outro dado também recente, divulgado pelo Panorama Laboral da OIT, indica que a atual taxa de ocupação de mulheres no mercado de trabalho remunerado é a mais baixa dos últimos 15 anos. Então, ela também foi mais afetada
em razão da pandemia. E esta, digamos, cumulação de atividades, porque ela vem se dedicando e cumulando serviços preponderantemente na casa, no cuidado com os filhos, ou com o marido, ou com pais, ela é que vem substancialmente realizando essas atribuições. E, segundo a professora de Direito Internacional da London School of Economics, Christine Chinkin, diz ela, a experiência da pobreza também é marcada pelo gênero. São as mulheres e as meninas as primeiras a saírem da escola, as meninas são as primeiras a saírem da escola, as mulheres são as primeiras que sofrem, né, com a transição econômica e com o aumento do desemprego, e a crise econômica atinge-as de forma mais direta. Então, nós temos, então, além desses fatores econômicos, é interessante, eu já aqui me encaminho, já para finalizar, a constatação de que a divisão sexual do trabalho, ela nos trouxe, digamos assim, pela presença na pandemia, de forma mais intensa, nos trouxe uma luz para a realidade da questão da igualdade. Vejam que, com o fechamento das escolas e das aulas online, as mulheres estão preponderantemente acompanhando as crianças, cuidando das atividades, não só das atividades, né, domésticas, mas na manutenção, com refeições, com compras para casa, com esta sobrecarga que nos leva a uma reflexão sobre a questão da maternidade, que tem respondido também como causa desta preferência por empregar homens, especialmente quando são jovens. E eu sempre venho sinalizando com a chamada licença parental, que é adotada, né, que foi inicialmente adotada na Alemanha, nos países da Escandinávia, países da Europa, Portugal já está adotando, que é esta distribuição das tarefas domésticas, do cuidado com os filhos, na medida em que forem compartilhados, elas, sem dúvida, reduzirão substancialmente, né, pela preferência na admissão do homem no emprego, como também nos fatores de promoção para cargos mais elevados. E eu até anotei, e veja, que a maioria dos países, claro que exigiria uma palestra à parte, em que é adotada a licença parental, no primeiro período, a mulher é que fica afastada do trabalho para cuidar do filho, mas tem a questão da amamentação, mas no momento posterior, o homem compartilha desta, digamos, eu digo até, desta possibilidade fantástica de ele cuidar do filho e ele se afastar do trabalho, dividindo o período de afastamento e dividindo os cuidados, o que é uma medida, digamos, muito positiva, porque só com essa mudança efetiva na cultura é que nós teremos, não é, a isonomia efetivamente implementada. No Brasil, eu digo das mulheres, é esperado, né, tradicionalmente, que ela assuma essas funções, mas nós verificamos que hoje essa cultura está sendo mudada e é fundamental que ela se transforme para que o mundo do trabalho seja igualmente transformado. Nesse sentido, inclusive, a ONU Mulheres registra que o fato de escolas e creches não estarem funcionando, ela reduz a disponibilidade das mulheres para o trabalho remunerado, mas, na medida em que a cultura mudar, esse compartilhamento vai reduzir também, não é, esta preponderância da mulher com os cuidados domésticos. E eu digo, portanto, que é fundamental, nesse particular e nesse sentido, investir na qualificação das mulheres e garantir o acesso
a que elas tenham acesso a novas tecnologias, para que possam desenvolver todas as habilidades que são necessárias para conquistar essas novas oportunidades de emprego que se colocam hoje num mundo muito virtual, né? E se ela perder um posto de trabalho que exigia menor formação profissional ou que exigia uma presença, né, física, ela precisa hoje se habilitar, da importância de investir na educação e na formação tecnológica das mulheres para que ela se prepare para enfrentar este mundo da pandemia e pós-pandemia. E outra medida que precisa ser tomada é uma transformação, como eu disse, cultural, através de campanhas educativas sobre a divisão das responsabilidades pelas tarefas da mulher e pelo seu aperfeiçoamento, não é, profissional, e se nós não revisitarmos essa cultura da divisão sexual do trabalho, a nossa situação continuará perpetuando uma carga invisível de trabalho sobre as mulheres e mantendo as mulheres em ofícios pior remunerados. Enfim, esses dados e essas constatações são inquietantes, são angustiantes, e nós precisamos, então, implementar a igualdade material. Só assim estaremos dando cumprimento à nossa Carta Constitucional e satisfazendo os direitos fundamentais por ela assegurados. E o momento, portanto, é desafiador para as mulheres brasileiras, né? A luta pela igualdade de participação no mercado de trabalho, que já galgava conquistas, ganhou novos desafios. Hoje, as trabalhadoras brasileiras precisam se reinventar, que é a palavra hoje moderna, né? Precisam buscar alternativas para administrar o seu tempo da melhor forma e para garantir a manutenção dos empregos e a ocupação de ocupações compatíveis, né, com as suas responsabilidades e exigências. Os conceitos de solidariedade, de vida em comunidade ganharam nova perspectiva e é necessário também uma atuação ativa do Estado para amparar as mulheres por meio de políticas públicas que incentivem a sua reinserção no mercado de trabalho remunerado. Então, é uma conjugação de elementos que nós estamos aqui, não é, analisando e que são necessários. Eu trago, por fim, uma reflexão, citando aqui a célebre frase de Mary Wollstonecraft: deixe a mulher compartilhar dos direitos e ela emulará as virtudes do homem. Então, as virtudes da humanidade somente terão a sua máxima expressão quando houver igualdade de direitos e de igualdade do exercício dos direitos para todos, em igualdade de condições, inclusive e especialmente no mercado de trabalho remunerado. E concluo aqui invocando Ronald Dworkin mais uma vez. Ele definiu já no título do seu livro o seguinte, dizendo: a igualdade é a virtude soberana. Não há virtude fora da igualdade. Se todos não forem contemplados com os mesmos direitos, não haverá virtude na sociedade em que vivemos. E é isso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ministra, foi realmente muito gratificante ouvi-la por esse tempo, que poderíamos ficar aqui até mais tempo ouvindo a sua fala, com esse resgate da história do feminismo, das batalhas pela conquista da igualdade ao longo dos anos, e essa revisão do arcabouço jurídico de que já dispomos para, em tese, implementar a isonomia, embora ainda seja tão frequente que as políticas adotadas pelas organizações ainda não tenham se atentado para a importância da mulher, da ascensão da mulher nos postos de destaque das organizações.
E hoje já é bem mais comum que essa ascensão ocorra, mas ainda é um outro problema a dificuldade em que essa ascensão represente na contraprestação igualitária que seria observada por um trabalhador do sexo masculino na mesma posição, pois à medida do sucesso e de todo esse investimento em aprimoramento profissional, em capacitação profissional, que a mulher espera receber, se revela também na contraprestação pecuniária, que é uma parcela importante da relação de emprego, não é? Então, é importante que ela seja reconhecida por todo o seu esforço e pela carga de responsabilidade que assume, também no que diz respeito à remuneração, porque é muito comum, em situações práticas, que ainda se pense que a ascensão por si só é o resultado do esforço da mulher, mas não é só isso que basta para que haja uma efetiva implementação da isonomia, seja também por via das ações afirmativas, através das negociações coletivas, que tem que olhar cada vez mais para a necessidade de criar mecanismos para que as empresas possam também efetivar em políticas salariais ou em planos internos de ascensão profissional a efetivação da igualdade de gênero. Mas agradeço novamente a sua presença aqui conosco e gostaria de reiterar que foi uma honra ouvir as suas palavras, que de fato foram brilhantes. A senhora está de parabéns pela aula magna que nos proferiu. E eu vou passar a palavra para a nossa presidente para que ela faça as considerações e encerre o evento. Obrigada, ministra, mais uma vez. Obrigada, ministra Maria Cristina. Eu quero dizer que foi um prazer ouvi-la e a senhora, a sua aula, enfim, com a sua didática, com a sua clareza e com a sua erudição, tocou em pontos tão sensíveis da temática feminina, percorrendo aí não só a história da evolução das mulheres no direito, mas nesse seu apontamento final, onde há essa intersecção entre trabalho remunerado e atividade das mulheres dentro de casa, essa problemática que nós ainda vivemos, né, no sentido de que parece que a casa e as questões da vida da família são exclusivamente das mulheres, e como isso é um obstáculo também para a igualdade quando a gente vai para o campo público e o campo do trabalho, como a gente precisa ainda trabalhar na raiz desse problema, que é um problema estrutural, cultural. E ouvindo a senhora falar, me vinha várias situações que a gente vai percorrendo ao longo da própria carreira de nós aqui, mulheres, e sempre a constatação, né, ministra, de que quando uma de nós vai ascendendo, vai saindo para o campo de trabalho, alguma mulher está nos substituindo em casa, seja alguma parente, seja uma avó, seja uma irmã, mas normalmente um exército de trabalhadoras domésticas que dão suporte para que as mulheres também possam sair e galgar os postos de trabalho, o que acaba refletindo também, de novo, como ainda a gente precisa crescer e como a gente precisa ainda caminhar no sentido dessa igualdade da divisão do trabalho. E quando a senhora fala do tema da licença parental, eu acho que essa é uma legislação que seria revolucionária, se a gente for pensar em termos da cultura brasileira. Então, eu quero novamente lhe cumprimentar, dizer que foi uma honra, um prazer, e que a sua palestra traz luzes para a realidade das mulheres, e dizer que o Tribunal Superior do Trabalho está em excelentes mãos, ministra, e nós aqui da Associação dos Advogados de São Paulo só temos que lhe agradecer o seu tempo, a sua generosidade e essa magnífica palestra que a senhora nos brindou na tarde de hoje. Muito obrigado, em nome da ASP. Obrigada, Luciana, foi um prazer. Então, eu termino a nossa atividade aqui de hoje, agradecendo novamente a ministra, agradecendo a Luciana, que me acompanhou aqui no estúdio, com todos os nossos protocolos de segurança, e desejando a todos um bom final de semana. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, muito obrigada.